A opinião do jornalista Tomás Teixeira. Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com para o nosso comentário dominical, pedindo que você dê um like lá no YouTube, no nosso Instagram, para que mostremos ao país a opinião isenta de um jornalista que não tem sigla, que não tem paixão por ninguém, que faz jornalismo desde garoto. 18 anos, 17, 18 anos eu comecei. E o comentário de hoje ele é muito sério. Ele é sério porque envolve a opinião nossa em cima do comportamento da mais importante Corte Suprema de Justiça do nosso país, o STF. Quando vai se falar do STF, Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, eu acho que é preciso que se tenha responsabilidade, assim como os ministros da Corte precisam ter mais responsabilidade na representatividade daquela toga da mais importante Corte de Justiça do nosso país. O que aconteceu no Brasil esta semana, como jornalista maduro, foi uma ignomínia. Eu nunca imaginei que a Suprema Corte do meu país, eu vi ministros com a ansiedade tão grande de ser contra, que parece que ele estava ali amando de alguém para fazê-lo. Eu só vi sinceridade, necessidade, correção, postura de compromisso com a missão de decidir na mais alta Corte de Justiça, especialmente do decano Marco Aurélio Melo. E foi do ministro Marco Aurélio que me espelhei para fazer o comentário de hoje. Porque eu não vi na Suprema Corte de Justiça do meu país magistrados preocupados em justificar o porquê do seu voto, da grandeza e da responsabilidade do seu voto. Mas parece que ele estava ali apenas para cumprir a ordem de alguém ou porque tinha que fazer aquilo, porque ele queria que fazer daquele jeito. E não pode ser assim. Nós, brasileiros, e é preciso que entendam que todo o poder emana do povo, emana do povo e só por ele será exercido. Vocês estão aí porque o povo os colocou aí, através dos representantes eleitos por ele para escolher vocês. Parabéns, ministro Marco Aurélio, pela dignidade edificante, pela postura retilínea com que Vossa Excelência lamentou, como muitos brasileiros de consciência crítica bem formada não entenderam. Porque ministras tão nobres, eu tinha uma admiração tão grande pela ministra Carmen Lúcia, pelo seu jeito sóbrio, tranquilo, pela ministra Rosa Weber, que eu chamo nas rodas a nossa dama de ferro, a nossa Margaret Thatcher, mas ela também se perdeu naquela votação. E eu repito, parabéns, ministro Marco Aurélio. Parabéns, ministro Nunes Marques, em sendo o mais jovem integrante daquela corte. Teve sabedoria como homem representante da lei. Foi íntegro, sereno, tranquilo, como sempre é. Apesar dos arroubos do ministro que não o tolera, já o escolheu para não tolerar, como fazia
como faziam com Joaquim Barbosa. O ministro Nunes Marques começa a incomodar pela sua serenidade. Mas o mais importante naquele momento, e que nos causou uma indignidade muito grande, que nos deixou pasmo, quando o ministro Fux encerrou a sessão e começou a fazer o preâmbulo anunciando como seria a sessão da quinta-feira seguinte, para ouvir os demais membros da corte com relação ao processo que envolvia o presidente, o ex-presidente Lula. E aos quase se despedindo, houve algo que eu chamo a atenção da sociedade brasileira. Nós podemos analisar isto, eu sou jornalista, e eu tenho a responsabilidade de fazê-lo para poder conscientizar a opinião pública, a sociedade brasileira. Quando eu vi a ministra Carmen Lúcia dizer, não, eu quero votar hoje e agora, e ela sequer justificou, fez a defesa, fez uma explanação do porquê do seu comportamento, da sua atitude, do porquê iria votar. Ela votou direto. Ela já acompanhou direto, sem argumentar coisa nenhuma, sem defender coisa nenhuma, sem falar coisa nenhuma. Aí vem a ministra Rosa Weber também, a nossa dama de ferro, a nossa Margarete Thatcher. Também me causou surpresa. Não muito, porque foi a ministra Rosa Weber quem deu o voto para prender Lula e depois foi a ministra Rosa Weber quem mudou o voto para soltar Lula. 6-5 e 6-5. Uma Corte Suprema que não tem consciência do que está votando e que se divide numa votação tão séria 2 vezes por 6-5 e deixando que o voto de Minerva caia na mão de um inquilino do Palácio do Planalto, indicado para, no momento oportuno, um dia, quem sabe, lá na frente, e esse dia chegou, fazê-lo. O ministro Toffoli, que deu o voto de Minerva, que eu, no seu lugar, não daria. Eu iria me abster de votar em respeito à decência, à ética e à nossa Suprema Corte de Justiça. Mas ele, tendo sido assessor do Palácio do Planalto no governo Lula, do gabinete civil de José Dirceu, foi o voto dele que soltou toda a canalhada da Lava Jato. Senhores, que país é esse? Que justiça é essa? Eu não vou descer ao nível do Roberto Jefferson, não posso fazer isso. Eu sou jornalista. E como jornalista, eu quero formar uma opinião com dignidade, com sabedoria, com respeito aos poderes. Eu não posso aqui desrespeitar os ministros da Suprema Corte do meu país, mas eu posso criticá-los com altivez. Porque desde aquele momento, dessa decisão estapafúrdia da anulação dos processos de Lula e depois da narrativa técnica, competente, erudita, sábia do ministro Marco Aurélio Mello, hoje o decano da corte. E ele disse que estava muito preocupado com a imagem do Supremo Tribunal Federal. Que nada justifica que um processo transitado na primeira instância de Curitiba, transitado na segunda instância no TRF4 do Rio Grande do Sul, confirmando a sentença de Curitiba, e há 10, 15 dias atrás, com o relato do ministro Félix Fischer do STJ, concluso na terceira instância. Repito, concluso na terceira instância, confirmando as decisões da primeira vara de Curitiba
e da segunda turma do TRF4 do Rio Grande do Sul, condenando o ex-presidente a 8 anos de prisão. Não é porque condenou o presidente, é porque houve a tramitação legal do processo. Ele chegou à última instância. E mesmo estando na última instância há mais de um ano para julgar, eu não entendo por que a terceira instância demorou tanto a julgar esse processo do presidente Lula. E de repente, a Suprema Corte, num ato indigno, inaceitável. Por que nós brasileiros temos que aceitar isso? Se todo o poder emana do povo e só por ele poderá ser exercido. Todos lá estão porque o povo escolheu um presidente que o escolheu para o colocar naquele lugar. Não para fazer politicalha. Não para atender ordens de ninguém, mas para se fazer cumprir o que determina a Carta Magna do nosso país, a nossa Constituição Federal. Aliás, Constituição Federal tão retalhada, tão emendada, presidente Bolsonaro, que já cabe que se faça uma nova Constituinte, porque não é mais uma carta constitucional. A Constituição do nosso país virou uma colcha de retalhos para atender a partidecos, a esquerdopatas, a uma sociedade política nojenta, imunda, ladra, irresponsável, sem a mínima condição ética e moral de representar o povo do nosso país. Mas, mesmo assim, vem acontecendo. Qualquer um canalha que acha que tenha que emendar a Constituição Federal com uma emenda sua, ele apresenta e é aprovado. Por que não é rejeitada? Calma, você não está remendando a saia da sua mãe ou o fundo da calça do seu pai, não. Isso aqui é uma Constituição. Ela não pode sofrer tantas emendas como ela vem sofrendo. A Carta Magna no nosso país já está maculada, com emendas de canalhas que não têm a mínima condição ética e moral de remendar sequer os fundilhos das calças deles. Quanto mais remendar uma Constituição Federal. Eu não quero tirar aqui o respeito, a admiração que eu tinha pelo ministro Fachin. Desculpe, ministro, eu não sabia que o senhor era cabo eleitoral da Dilma, no palanque dela, do Paraná, que o senhor fazia. Eu vi os seus discursos eloquentes mostraram. Eu não sabia que era por isso que o senhor tinha ido para o Supremo Tribunal Federal. Eu vi tantas coisas. Eu vi tantas escolhas espúrias. A escolha do ministro que se fez ministro não porque tivesse competência jurídica, preparo jurídico, porque tivesse doutorado, mestrado, mas porque a mãe era amiga da mãe dele e o meu filho é louco para ser, só em que ele pensa e que ele sonha em ser ministro do Supremo. E a primeira-dama, que não era uma mulher culta, ela era inculta, mas humilde, simples, e que eu sempre admirei. Eu vou falar com meu marido e ele vai ser ministro. E foi. É por isso que o jornalista Tomás Teixeira, 75 anos, e o seu portal Jogo Aberto entende que o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem que ser transformado na Suprema Corte de Justiça, mas com juízes togados, desembargadores estaduais, federais e ministros do STJ. Uma ementa, aqui é latim, aí vai para o Congresso votar. Acabar com essa história de colocar advogado amigo do presidente, afilhado do presidente,
filho da amiga, da mulher do presidente, advogado do PCC, meu Deus do céu. Ninguém tem dúvida de que o ministro Moraes é um rapaz preparado, tem cultura. Mas ele foi advogado do PCC, o maior grupo de bandidos que tem neste país. E esse advogado foi transformado em ministro da Suprema Corte do Brasil. Eu estou mentindo? Eu vou ser punido por isso? Pode punir. Eu não tenho medo de punição, eu já tenho 75 anos, já criei e eduquei meus filhos. Eu já estou indo para a reta final da minha vida. E não vou deixar de fazer jornalismo com dignidade, com medo de ministro de lugar nenhum, e principalmente da Suprema Corte do meu país, que tem tanto tergiversado nas leis, na linha retilínea nos últimos anos. E que ninguém quer isso. Mas tem que ter alguém com dignidade que tenha coragem de dizer a verdade. E a ansiedade com que alguns ministros entendem que o Senado tem que caçar o presidente da República 5 dias para instalar uma comissão, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é para caçar o presidente da República. E por que não CPI para caçar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que não mais têm dignidade para vestir aquela toga? Quem está dizendo isso aqui é um cidadão de 75 anos que tem dignidade profissional para fazê-lo. Eu sou jornalista. Estou aqui para formar opinião. Não quero denegrir a imagem da Suprema Corte do meu país, como os próprios membros a degrinem pela falta de posição ética retilínea que satisfaça os interesses da consciência crítica do povo brasileiro, de quem tem cultura, de quem tem formação, de quem tem educação do lar, de família, de caráter, de retidão. Eu estou me alongando no comentário de hoje para parabenizar aqui a postura ética, retilínea, soberana, sábia, madura do decano Marco Aurélio Melo. Ministro, eu coloquei a sua fala no meu portal, porque Vossa Excelência foi altivo, sereno. A gente sentia a decepção de Vossa Excelência para com a corte da qual o senhor faz parte. O senhor estava profundamente decepcionado. Como muitos brasileiros que têm vergonha, dignidade, caráter e retidão também ficaram. A anulação desse processo eu coloquei no meu portal neste final de semana. Deveria terminar no Tribunal de Haia, para mostrar ao mundo o tamanho da ignomínia praticado pela Suprema Corte de Justiça do nosso país. Quisera eu ter hoje uma tribuna do Senado, da Câmara dos Deputados, para que esse meu pronunciamento hoje no portal jogoaberto.com, o portal da dignidade, do caráter e da retidão. Aqui ninguém faz politicalha não, nem PT, nem MDB, nem PP, nem ninguém. Aqui quem manda sou eu. E o nosso portal só tem notícia séria, dotada de ética, de retidão e de responsabilidade profissional. E está à disposição do Supremo Tribunal Federal. Mandem para cá a gravação do senhor Toffoli, do senhor Lewandowski, de dona Rosa Weber, de dona Carmen Lúcia, de todos eles. Até do Gilmar Mendes, que é o mais antipático ministro daquela corte. Intolerável. Que ninguém aguenta mais os seus arroubos, como ele fosse o único homem que existisse no mundo. Não, ministro, alto lá.
tem a postura retilínea de um ministro de Supremo? O senhor tem tanto ódio que o senhor bebe água, vai falar, continua engasgado, aí bebe água de novo. Quando volta, o senhor quer falar, não consegue. O senhor bota o copo de água 3 vezes na boca para poder falar. Ministro Gilmar, não precisa isso. O senhor tem preparo, o senhor tem cultura, a gente sabe. Agora, os seus arroubos estão jogando contra a sociedade. É por isso que o senhor chega na rua, o povo quer atirar pedras. É por isso que em Portugal o senhor é agredido pelos os brasileiros que lá estão quando o senhor passeia por lá. Por quê? Porque está faltando, gente, magnitude na representatividade do cargo. Eu quero uma Corte Suprema nobre, respeitável, altiva, democrática, justa e que saiba respeitar a Carta Magna do nosso país. Me alonguei muito, mas eu precisava dizer que faço minhas as palavras do nobre ministro Marco Aurélio Melo e finalmente do ministro Fux, presidente da Corte, que não corroborou, que não concordou com aquilo e seguiu Nunes Marques e Marco Aurélio Melo, que para mim os 3 votos da sensatez, da dignidade, da honorabilidade e da honradez suprema. É o meu comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo. Assim, fazendo jornalismo sério. E abro espaço no portal para tantas quantas mensagens venham dos ministros e da nossa Corte Maior de Justiça. E publicarei com toda a dignidade, porque jornalismo é coisa séria. Tão séria quanto as decisões de uma Suprema Corte de Justiça. Porque é o jornalismo quem faz a formação, a conscientização da opinião pública. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, correto, retilíneo, mostrando a verdade. Doa a quem doer. Tchau.